Bom dia! Sejam todos mais uma vez bem-vindos à aula desta semana. Como todos sabem, não é? Estamos no quarto capítulo que fala sobre o casamento. Arrancamos na semana passada e estivemos aqui a falar sobre a evolução histórica do casamento. Hoje falaremos um pouco sobre a natureza jurídica do casamento e a promessa de casamento. Não saia daí que nós voltamos já já. Já estamos de volta, vamos então falar um pouco sobre aquilo que é a natureza jurídica do casamento. Aqui a natureza jurídica é apresentada ou defendida por vários professores, cada um com a sua perspectiva ou tese. O professor Eduardo dos Santos, civilista, defende então que o casamento é um contrato entre duas pessoas de sexos diferentes. É pessoal, consensual, solene e indivisível. Não é um negócio plurilateral. Já o professor Antunes Varela defende que o casamento é um contrato civil onde intervêm duas vontades contrapostas, mas harmonizadas de pessoas de sexos opostos. O professor Pereira Coelho defende então que o casamento é um negócio jurídico familiar, não é? Onde a autonomia da vontade das partes é limitada. Depois temos então a professora Maria do Carmo Medina, que nos diz que o casamento como um ato não deve ser, pois, encarado como um contrato stricto sensu. Ela defende que a declaração de vontade emitida pelos nubentes vai produzir unicamente os efeitos jurídicos já previstos na lei e que são de natureza imperativa. O que existe aqui, na verdade, é uma divergência de duas vontades para a aceitação dos efeitos que vão derivar do ato praticado, que são comuns e recíprocos, que vão constituir em ambos relações de natureza pessoal e familiar, que são vínculos então próprios do ato conjugal. Bem, vamos entrar na promessa de casamento. No direito consuetudinário, antigamente existiam os acordos familiares. Agora temos o famoso ou então chamado pedido. No direito positivo, o atual Código de Família não prevê a promessa de casamento, que inclusive não considera a existência de algum efeito. O não cumprimento da promessa não revalece numa obrigação jurídica, ou seja, não havendo casamento, não se pode pedir ou exigir a evolução dos bens entregues no pedido. Contudo, não é? Há a obrigação natural por parte dos nubentes. Vocês podem dar uma vista de olhos ao artigo 402 do Código Civil, em que o noivo pode receber ou aceitar a devolução das coisas que a família da noiva entender devolver, mas não pode depois querer de volta. Ou seja, não há casamento, a família da noiva diz não precisamos disto, entregam à família do noivo, não é? E depois querem estes produtos ou bens de volta. Não podem requerer isto de volta. A sua prestação aqui dá ao credor o direito à não repetição do indivíduo. Bem, vamos dar uma vista de olhos ao artigo 22 do Código de Família, que nos fala então sobre a ineficácia da promessa de casamento. O artigo 22 revela para os efeitos de filiação, por exemplo, quando são apresentados e depois a noiva fica grávida, presume-se que o namorado apresentado seja o pai, ainda que o mesmo ou o casal não venha a contrair matrimônio. Trata-se de uma presunção prevista no artigo 350 do Código Civil, a chamada presunção iuris tantum, ou seja, é uma presunção que pode ser afastada uma vez comprovando-se então esta questão. Vamos então olhar para este artigo que tivemos aqui a mencionar,
o artigo 22 do Código de Família. Este artigo diz o seguinte: a promessa de casamento, seja ou não acompanhada da entrega de bens ou valores ao outro nubente ou à sua família, não produz quaisquer efeitos jurídicos e não dá direito a exigir a celebração do casamento. Ou seja, o facto de eu entregar coisas, não é? A família da noiva não dá direito à família do noivo de exigir que se celebre o casamento, nem que a família da noiva faça a devolução destes bens caso o mesmo casamento seja cancelado. O número 2 diz o seguinte: o nubente que injustificadamente der causa à ruptura deve indemnizar o outro nubente pelas despesas efetuadas e pelas obrigações contraídas na previsão do casamento a que tiver dado o seu acordo. Imaginemos que o noivo desista, não é? Sem nenhuma causa que justifique, nenhuma causa aceitável, digamos assim, e a noiva já comprou o vestido, a sua família já alugou o espaço, já fez a emissão dos convites, enfim, teve uma série de despesas uma semana antes, ou 5 dias, ou 3 antes da data da celebração do casamento. O noivo simplesmente muda de ideias. Neste caso, ele fica, por lei, obrigado a indemnizar a noiva pelos danos ou as despesas que teve em relação à preparação do casamento. Atenção, esta indemnização é referente aos preparativos ou às despesas que ela teve para a celebração do casamento e não em relação ao pedido. Atenção que este número 2 também se aplica ao noivo. Caso a noiva injustificadamente desista deste casamento, não é? Ficará obrigada a indemnizar o noivo pelas despesas que o mesmo tivera efetuado em relação à preparação e celebração do casamento. Bem, hoje ficamos por aqui. Foi um prazer tê-lo do outro lado. Na próxima semana traremos mais um tópico. Procuraremos falar sobre os pressupostos e impedimentos para a celebração do casamento. Fique bem então e até a próxima.